canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. Aproveitando que chegou uma galerinha nova na granja, fiz esse vídeo especial sobre a fase inicial, a fase de cria, né? Vamos ver e rever as dicas importantes para garantir o crescimento saudável dos pintinhos, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo! Então, nasceram os pintinhos e eu vou aproveitar para falar sobre o manejo na fase inicial, que é a mais importante. Problemas na fase inicial podem colocar um lote inteiro a perder e por isso é importante ficar atento para garantir o desenvolvimento das aves. Antes de mais nada, vou falar qual foi o resultado dessa incubação. Eu coloquei 26 ovos para chocar, com 10 dias fiz a ovoscopia e um ovo não estava galado. Dos 25 que restaram, eclodiram 21, sendo que nos outros 4, os que não eclodiram, os pintinhos morreram praticamente assim na hora de nascer. Infelizmente isso acontece muito em chocadeira. Então, nasceram 5 das carijós de pescoço pelado, 3 das suras, 3 das rodes, com o galo de pescoço pelado, e 10 da rode vermelhinha, mais escura, com o galo rode. Então a taxa de eclosão foi boa. Dessa rode não falha um. E olha que eu juntei ovos por 12 dias, Descartei um que não tinha bolha de ar. Bom, os pintinhos requerem cuidados especiais durante sua fase inicial para garantir seu crescimento saudável e bem-estar. A não ser que a incubação seja feita por uma galinha, e que ela cuide dos pintinhos. Nesse caso, você vai se livrar de 80% dos trabalhos. Então, assim que os pintinhos estiverem secos e ativos, transfira-os cuidadosamente da chocadeira para o alojamento, preparado preventivamente, um pinteiro, uma criadeira, um círculo de proteção e tal. Isso vale para você que adquiriu pintinhos de um dia em casa de ração, em lojas de produtos agropecuários, etc. Então aqui, primeiramente, eu transferi os pintinhos da chocadeira para um espaço que fiz embaixo da chocadeira. Depois eu trouxe eles para o pinteiro dentro do galinheiro. Isolei com uma lona transparente para manter a claridade. Coloquei capim nas laterais, capim por cima e por baixo. E devo manter assim por uma semana. É importante que o local já esteja aquecido na hora que você transferir os pintinhos, pois sair da chocadeira em 37 graus para um local frio, os pintinhos vão sentir. Então forneça um espaço limpo, seco e seguro para os pintinhos. Certifique-se de que o ambiente seja livre de correntes de ar, seja isolado termicamente, mas que seja arejado. Como os pintinhos eles não conseguem regular sua temperatura corporal nos primeiros dias de vida, é essencial manter a temperatura do alojamento em torno de 32 a 35 graus Celsius durante a primeira semana e em seguida reduza gradualmente em cerca de 2 graus Celsius por semana até atingir a temperatura ambiente. Aqui no semiárido nordestino é quente, então na primeira redução já vamos para a temperatura ambiente. Se bem que durante a noite faz um frio legal. Utilize uma fonte de calor para fornecer aquecimento necessário. Como eu falei em um vídeo recente, você pode utilizar lâmpada incandescente, lâmpada cerâmica, como essa que não ilumina, lâmpada infravermelho, aquecimento a gás, aquecimento a lenha, uma resistência, etc. Sendo uma lâmpada, posicione ela num local adequado para que os pintinhos possam se afastar se estiver muito quente. Monitore constantemente a temperatura para evitar superaquecimento ou resfriamento excessivo. O comportamento dos pintinhos é um indicativo do calor excessivo ou frio. Ficam bem separados se estiver muito quente e ficam bem juntinhos, próximos à fonte de calor, se estiver frio. O ideal é utilizar uma fonte de calor que não ilumine, pois como eu falei em um vídeo recentemente, o programa de luz para pintainhas requer diminuição nas horas de luz. No primeiro dia, são 24 horas de luz.
reduz 1 ou 2 horas no segundo dia e fica por isso até o 7º dia. Do 8º dia em diante, recomendam no mínimo 6 horas e no máximo 8 horas de escuro para o descanso. E é importante para o crescimento das aves, já que alguns hormônios são sintetizados nesse período. Caso você exagere no programa de luz, pode desencadear um canibalismo devido ao estresse. Nos 3 primeiros dias você coloca a ração sobre um papelão, assim eles aprendem a comer. Quando estão um pouquinho mais espertos, eu costumo fazer um comedouro de papelão descartável, né? Só para evitar muito desperdício. Com cerca de 1 semana eles já estão prontos para comer no comedouro permanente, e isso aí até a fase de crescimento. Nessa fase você pode deixar a ração à vontade, mas eu não sou muito fã dessa prática, porque ração o tempo inteiro no comedouro pode ser que a ave perca a vontade de comer. Então eu dou o suficiente para encher o papo. Certifique-se de que sempre tenham acesso a água limpa e fresca, né? Porque eles desidratam muito rápido. E mantenha o pinteiro limpo, removendo fezes e trocando a cama regularmente. A higiene adequada é essencial para prevenir doenças. Caso você encontre vacinas com facilidade, é interessante vacinar os pintinhos. Vacina de Newcastle, boba aviária e outras que são aplicadas logo nos primeiros dias de vida. Também existem alguns medicamentos que servem para prevenir a coccidiose, que é comum em pintinhos. Observe os pintinhos diariamente para garantir que estejam saudáveis. E fique atento a qualquer sinal de doença, como falta de apetite, letargia ou penas eriçadas, arrepiadas. E tome as medidas necessárias para cuidar deles. A ração ideal para pintinhos na fase inicial é conhecida como ração inicial, que normalmente é servida até os 35 ou 40 dias, quando começa a fase de crescimento. Apesar de existir uma ração chamada pré-inicial, eu nunca utilizei, e também já criei lotes somente com a ração de crescimento desde o primeiro dia. Não tive nenhum problema. A ração inicial para pintinhos deve ter um teor de proteína adequado, geralmente entre 18% e 22%. A proteína é essencial para o crescimento muscular e o desenvolvimento adequado das aves jovens. A ração deve ser enriquecida com vitaminas e minerais essenciais para o desenvolvimento ósseo, o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde geral dos pintinhos. Formulando sua própria ração, utilizando núcleo para a ração inicial, é garantido todos esses nutrientes. A ração inicial deve ter partículas finas, o suficiente para que possam ser facilmente consumidas. Algumas rações podem conter aditivos como antibióticos para ajudar a prevenir infecções e promover o crescimento saudável, mas o uso de antibióticos em rações de aves como medida preventiva levanta preocupação em relação ao desenvolvimento de bactérias resistentes. Eu não costumo utilizar ração com antibióticos. Em vez de usar antibióticos como medida preventiva, é melhor adotar práticas de manejo adequadas, para promover a saúde e prevenir doenças, como a manutenção de um ambiente limpo, boa ventilação e boa nutrição. Enfim, passando por essa fase inicial, também chamada de recria, passando sem problemas, o sucesso é garantido. Bom, continuo juntando ovos para incubação. As rodes velhas serão vendidas nessa semana e continuo fazendo melhorias aqui na granja.
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!